Olá, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Gente, eu fiquei de trazer para vocês um vídeo bem interessante. E eu vou trazer aqui agora, nesse vídeo, um tema que eu considero muito importante. Você se lembra daquele tempo em que o passageiro solicitava uma viagem pelo app e rapidinho chegava o motorista? Você se lembra disso? Lembra daquele tempo em que todas as viagens, quando o passageiro pedia, demorava no máximo 5 minutos, o motorista já estava ali dos pés dele para atender? Pois bem, isso mudou. Eu já fui passageiro, hoje eu sou Uber há 7 anos, mas já fui passageiro também, tá? Minha esposa, meu filho, minha filha, nós somos consumidores do conteúdo, motorista por aplicativo e passageiro por aplicativo, Uber, 99 Pop, tá? Mas a realidade mudou, não é verdade? Mudou. Mudou por quê? Hoje, os passageiros questionam, por que os motoristas demoram para chegar? Por que há uma demora escassa dos motoristas chegarem até o passageiro para o embarque? Daí, meu irmão, a gente nota que houve uma mudança. Antigamente, a impressão que se dá é que tinham mais motoristas, grave bem essa frase, tinham mais motoristas na pista para atender os passageiros do que hoje. Mas por que isso aconteceu? Por que será que tinham tantos motoristas na época da Uber chegou aqui no Brasil, São Paulo, Rio, Curitiba, Brasília, aqui até em Natal, Rio Grande do Norte, onde eu trabalho, onde eu moro? Por que tinham tantos motoristas lá atrás e hoje a impressão que se dá, e é real, tem poucos motoristas em relação ao passado? É um passado recente, é um passado bem próximo aqui. Por que a frota de carros, por que a frota de motoristas diminuíram? Por que isso aconteceu? O que houve? Que houve essa mudança de tantos motoristas para menos motoristas? Eu quero abordar aqui nesse vídeo. Vem comigo, vamos lá. Quero dar um tema aqui para a gente focar e abordar bem esse assunto, e você entender, e você também compartilhar com seus amigos, vizinhos, colegas, quem pega Uber, passageiro, colega, motoristas. Vamos lá? Vamos trabalhar bem essa questão. Por quê? Muitos motoristas desistiram e ainda desistem de trabalhar nos aplicativos. Esse é o tema desse vídeo aqui. Por que muitos motoristas desistiram e ainda estão desistindo, ainda mais, de trabalhar nos aplicativos? Quais são os motivos que levaram muitos motoristas a desistirem de trabalhar nos aplicativos? Por que será, hein? Quero dar aqui 10 principais motivos por que muitos motoristas desistiram de trabalhar nos aplicativos Uber, 99 Pop, InDriver, né? Por que muitos desistiram e ainda estão desistindo de trabalhar nos aplicativos? Vem comigo. Primeiro motivo porque muitos motoristas desistiram e ainda muitos desistem de trabalhar nos aplicativos. Se todos os motoristas estivessem até hoje trabalhando, meu irmão, era o passageiro solicitar e chegava o carro rapidinho, né? Vou dar aqui alguns motivos para você entender, você que é motorista, que está chegando agora, você que é passageiro, que é o mais prejudicado, passageiro, entender por que muitos motoristas desistem e muitos já desistiram de trabalhar como motorista de aplicativos. 10 principais motivos por que muitos desistiram e muitos ainda desistem de trabalhar. Vamos lá? Primeiro, a Uber joga sujo, sacaneia com os motoristas. É verdade. A Uber joga sujo e sacaneia com os motoristas. Gente, a Uber, ela nunca dá razão ao motorista. O motorista pode estar certo, pode estar correto. Ela sempre dá razão ao passageiro. Inúmeras vezes o passageiro cria problemas. Claro, a gente sabe que tem motorista casca grossa, tem motorista ranheta, azedo, cri-cri.
mas não são todos. Mas em todas as situações, se o motorista não tiver uma câmera que grave as corridas, tá? Se não tiver gravando e ele não tiver como argumentar com provas reais, que é uma câmera, a filmagem, mesmo ele certo, ele perde a questão. E isso leva muitos motoristas a desistirem de trabalhar com os aplicativos. O primeiro motivo é esse. O motorista sempre é sacaneado pelos aplicativos, pela Uber, por exemplo, e joga sujo os aplicativos. Não é só Uber, a 99 Pop Drive joga sujo com o motorista, tá? Ele certo, correto, mas muitas vezes as plataformas dão mais razão ao passageiro do que o motorista, porque a visão dele, o motorista sai, vem outro. Olha só, por isso que muitos motoristas desistiram e muitos ainda desistem de trabalhar nos aplicativos. Vamos para o segundo motivo. Primeiro motivo, a Uber joga sujo, sacaneia com os motoristas. Segundo motivo, porque muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos. Segundo motivo, os motoristas nunca têm razão. Nunca têm razão nas questões envolvendo os passageiros. Nunca tem razão. Sempre o passageiro tem razão. Irmão, você nunca ter razão, isso desmotiva. Isso leva você a desistir. E isso é um dos motivos que muitos desistiram. Sempre não tem razão. Sempre o passageiro tem razão. Por isso é que você pede um carro hoje e demora muito tempo. Porque tem poucos carros, tem menos motoristas do que antes. E isso é o que leva muitos a desistirem. Ele nunca tem razão. Isso é incoerente. Nunca tem. Tem hora que o passageiro tem razão, correto. E tem hora que ele não tem razão. Por exemplo, o passageiro, dá um exemplo aqui, pede corrida com o destino embarcar e desembarque, no meio quer fazer parada sem colocar no aplicativo, ele não tem razão. E ele vai detona o motorista, e o motorista é prejudicado. Tem vezes que o passageiro quer dar uma carona para um amigo, alguém ali na empresa, no shopping, leva meu amigo até certo lugar, e o motorista, não, mas tem que colocar no aplicativo. Ele não coloca. E no final ele detona o motorista. Tem vezes também que o passageiro quer parar para comprar alguma coisa na farmácia, comprar no açougue, comprar pão na padaria, e não quer colocar no aplicativo, parada, tá? Aí o motorista reclama, ele não tem razão, tá vendo? Terceiro motivo, porque muitos motoristas desistiram e ainda desistem de trabalhar nos aplicativos. Terceiro motivo, tudo aumentou, meu irmão. Tudo aumentou. E aumenta, e tudo aumentou, mas as tarifas dos aplicativos, meu irmão, continuam defasadas. Isso é um fato. Tudo aumentou e aumenta. Gente, eu estou nos aplicativos há 7 anos. Desde quando começou, a mesma tarifa de sempre, só diminuiu. Por exemplo, a taxa ali de espera pelo passageiro, quando o passageiro de repente não vem, você tem que cancelar porque passou 5 minutos, 6. Antigamente era R$5, R$6, agora é R$2,60. Ou seja, meu irmão, tudo aumentou e aumenta, mas as tarifas da Uber, dos aplicativos, continuam defasadas do mesmo jeito. Isso é o que leva muitos motoristas a desistirem de trabalhar nos aplicativos. Vamos para o quarto motivo? Porque muitos motoristas desistiram e desistem de trabalhar nos aplicativos. Isso é verdade. Quarto motivo, sempre e sutilmente a Uber tiram os poucos direitos que o motorista tem. Sempre e sutilmente. Não só a Uber, eu falo Uber na classificação geral dos aplicativos, mas a gente roda mais nela. Sempre e sutilmente ela vai tirando os poucos direitos que o motorista tem. Antigamente tinha dinâmico, hoje não tem. Antigamente tinham o destino direcionado, você passava o dia todo querendo trabalhar numa região, você direcionava para lá, direcionava voltando. Quantas vezes trabalhei assim e o montante de dinheiro era maravilhoso, você ganhava mais.
direcionava a área que você queria trabalhar, daí você direcionava o destino, ali agendado, ganhava mais, produzia mais e vinha para casa mais cedo. A Uber sutilmente ela foi tirando isso, e isso não tem mais. Então, ou seja, o que levou muitos motoristas a desistirem de trabalhar na plataforma? Os poucos direitos que eles tinham, a Uber foi tirando sutilmente. Quinto motivo por que muitos motoristas desistiram e desistem ainda de trabalhar nos aplicativos. Quinto motivo, porque muitos acabam se frustrando e desanimando com tudo isso. Com esses 4 motivos aqui, já levam a gama, um acervo de motoristas a desistirem de trabalhar nos aplicativos. Isso é verdade. Eles acabam desistindo, meu irmão, de trabalhar nos aplicativos. Então, você percebe por que tem menos motoristas, demoram mais os carros a chegar até o passageiro. Muitos motoristas acabam se frustrando, decepcionando, vendo que tudo aumentou, manutenção de carro, preço de carro, seguro, combustível, tudo aumenta, menos as tarifas da Uber. Só diminui os ganhos do motorista, muitos acabam desistindo. Agora, sexto motivo, porque muitos motoristas desistem e desistiram e ainda desistem de trabalhar nos aplicativos Uber, 99, Pop, Drive. Sexto motivo, porque aceitam tudo o que a Uber quer sem cranizar e sem pensar fora da caixa. Eles não estudam o algoritmo. Aí, meu irmão, ele aceita tudo o que a Uber quer. Todo tipo de corrida, vai para todo lugar. Se depara com a manutenção do veículo que vai chegar, não tem dinheiro porque pegou tudo. Não uso um aplicativo de cálculo de ganho. Eu uso o Giggle, pago, mas uso porque eu sei que me dá retorno. Tem WSD também que não é pago. Então ele não procura se informar. Esse motorista não procura estar por dentro, estudar, conhecer melhor como é a funcionalidade dos aplicativos. Aí quando chega a bendita manutenção do veículo, não tem dinheiro, não tem condições, não teve um trabalho ali de reserva para, no momento de precisão, uma reserva de emergência. Ele não tem, porque aceita tudo que a Uber quer. Todo tipo de corrida, vai para todo lugar, quebra o carro, sabe? Vai para locais que não tem retorno, volta batendo lata, volta vazio. Pega corrida de R$4, R$4,50 e com um carro de 70, 80 mil reais, sabe? Quando fura o pneu, a corrida não paga nem o remendo, ele aceita tudo que a Uber quer. Esse motorista está fadado, é um forte candidato ao fracasso, é um forte candidato a se perder, a se frustrar. E a conta não fecha, porque ele ganha menos do que gasta. Ganha menos do que gasta. Ou seja, ele gasta mais e ganha menos. A conta não fecha. Aí chega um certo ponto que não dá e ele acaba desistindo de trabalhar nos aplicativos. Sétimo motivo, porque muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos. Sétimo motivo, porque não fazem planejamento financeiro. Não fazem planejamento financeiro, não investem dinheiro em nada. Fica só aqui. Não procura fazer investimento, não procura pensar em alguma coisa que possa dar resultado. Dinheiro gera dinheiro, meu amigo. Você sabia que a Nubank e o PicPay tem um sistema lá de você guardar dinheiro e começar a render pelo CDI? Pois é, você guarda R$100 lá, ela começa a gerar dia após dia, 13% do CDI. Eu invisto já há um bom tempo, gente. Eu pego, de repente, o dinheiro que eu guardo por semana para a manutenção do veículo, todo dia eu tiro R$20, por exemplo. Eu coloco lá, investimento no CDI, ou pelo Nubank, ou pelo PicPay. Quando completa o mês, o carro não precisou de manutenção, e aquele dinheiro está gerando. Então, separa todo dia R$20. Abre lá um cofrinho pelo PicPay,
investimento lá pela Nubank, por exemplo, começa a botar dinheiro lá, começa a colocar dinheiro lá. Isso é planejamento financeiro. Daqui a pouco aquele dinheiro vai gerar um montante, porque vai gerar o juro do CDI para cima de você para lhe ajudar. O seu dinheiro vai gerar dinheiro, o seu dinheiro vai trabalhar para você, e isso é cranizar, isso é pensar. Muitos motoristas desistem dos aplicativos porque eles não fazem planejamento financeiro, não investem. Não investe. Eu comprei minha casa, falei no outro vídeo, né? Não seja Uber em Natal, por quê? Por alguns motivos. Nesse vídeo eu recomendo você ler, ou você olhar, assistir a minha playlist, eu falo que eu comprei uma casa. Nessa casa trabalhando, ralando, batalhando, comprei uma casa. Dessa casa construí no terreno mais 3 casas para alugar. Fiz investimento, planejamento. E as 3 casinhas pequenas me geram renda hoje. Aí eu estou pensando em futuramente comprar um motorhome, tá? Na minha idade mais para frente, e viajar no mínimo 5 anos pelo Brasil e fora do Brasil. Estou planejando. Muitos motoristas desistem porque não tem planejamento financeiro. Se pega R$ 300 hoje, por exemplo, trabalhando nos aplicativos, vai torrar com farra, torrar com cachaça, bebida, vai torrar com mulher sem futuro, sabe? Vai se envolver com rabo de saia. Não tem dinheiro para investir, para fazer um financiamento ali, planejamento, melhor dizendo, mas se estraga com bebida, com farra, com forró, sabe? Aí, meu irmão, chega um momento que você olha assim, cadê meu dinheiro? Para onde está indo? Aí, muitos desistem de trabalhar nos aplicativos. 8º lugar, estou terminando. Por quê? Muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos, meu querido. 8º lugar, porque gastam mais do que ganham nos aplicativos. Você gastar mais do que você ganha, e isso vai te quebrar. Muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos porque gastam mais do que ganham. Se você ganha R$ 250, guarde 50, meu irmão. Vai comprar as coisas, manutenção do lar, beleza. Água, luz, telefone, internet, manutenção do lar, filhos, esposa, beleza. Se planeje, guarde R$ 50. Sempre guarde dinheiro. Gastar mais do que ganha, isso é loucura. Você tem que controlar o seu gasto, não pelo seu vizinho, pelo seu colega, pela sua realidade financeira, pela sua realidade do seu convívio, do seu lar. Ou seja, se você planeja comprar um carro melhor, um carro mais novo, se organize. Mas não queira um carrão que não dá para a sua realidade financeira. Um carro que dê para o seu limite financeiro, um carro que dê para você pagar sem você ficar sufocado, sabe? Isso se chama, meu irmão, planejamento. Tem que se planejar e gastar sempre. Gaste menos do que você ganha. Você quer ser um motorista, não desistir dos aplicativos? Sempre gaste menos do que você ganha. Se você ganha 350, sempre mantenha o ganho acima do que você gasta. Aí, meu irmão, é bombástico. Você consegue se manter nos aplicativos, beleza? 8º lugar, falei agora. Porque gastam mais do que ganham. Porque muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos? Porque gastam mais do que ganham. 9º lugar. E nono motivo, porque muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos. 9º motivo, porque confundem trabalhar com passear de carro. Confundem trabalhar com passear de carro. Trabalho exige foco. 2 palavrinhas que o trabalho exige. Qualquer trabalho sério exige foco e resiliência. O que é resiliência? É o poder de se manter firme no seu lugar, mesmo quando os vendavais te envergam, te levam para o chão. Resiliência é o poder de você voltar para o mesmo lugar que você estava antes. Ou seja, um motorista aplicativo, ele desiste porque ele trabalha, mas ele pensa que é um passeio. Então, ele está trabalhando, mas está perdendo tempo em roda de amigos, em roda de posto de gasolina. É bom conversar com os amigos, é bom, claro, mas você tem que ter foco. Você, como motorista, não quer desistir, tenha foco. Saiu para a rua, meu irmão, focado. Foque, eu quero fazer tanto hoje, foque.
Foque no movimento da cidade, estude o movimento da cidade, onde o povo está, como é que o povo se movimenta, estude os horários de pico para você estar lá, sabe? Veja como é que é o trânsito, como é que é o contrafluxo, como é que flui o trânsito, o engarrafamento da cidade. Foco. Se você é um motorista que não tem foco e nem resiliência, é um dos motivos porque muita gente desiste de trabalhar nos aplicativos, porque eles confundem trabalhar com passear. O cara sai pra rua, mas vai passear, vai ver os amigos, vai dar uma carona para vai dar uma carona para menina bonita, vai na casa de uma pessoa, com um colega, de uma amiga, e perde tempo. E isso leva muita gente a quebrar, a fracassar e a desistir de trabalhar nos aplicativos, meu querido. Muita gente desiste porque confunde trabalhar com passear. Quando você sai no seu carro, você não sai para passear, você sai para trabalhar. E todo trabalho exige foco e resiliência. Focado e ter resiliência. E o último motivo, porque muitos motoristas desistem, o último motivo, porque muitos já desistiram de trabalhar nos aplicativos. Esse último aqui é interessante, porque vai na onda de grupos de WhatsApp e de motoristas preguiçosos e sem noção. Muitos motoristas desistem de trabalhar nos aplicativos. Essa é a verdade, gente. Porque vai na onda de grupo de WhatsApp e na onda de motoristas preguiçosos e sem noção. Tem motoristas sem noção, trata o passageiro mal, é estúpido, é sujo, boca cheia de farinha, uma caatinga de gambá, de macaco morto a tapa, uma caatinga de cachorro rabugento, suor brabo, ardiloso. O cara não limpa o carro, o tapete do cara cheio de sujeira. Meu irmão, você quer se manter nos aplicativos? Não vá na onda de motorista preguiçoso, sabe, sem noção. Tem cara que não lava o carro, não limpa o carro. Se o parceiro quiser que entre assim, se o parceiro quiser que fica ele acaba sendo mal avaliado. Daqui a pouco a plataforma adverte ele porque a gente não tem razão e acaba perdendo a sua fonte de renda, que para muitos é a única fonte. Não vá na onda de WhatsApp, no WhatsApp, meu irmão. Tem motorista que tem seu emprego, aqui é só um complemento de renda, ele trata todo mundo mal, é um cara estúpido, é um cara mal educado, carro sujo, fumando e dirigindo, bafone do carro. O passageiro chega, sente aquele impacto de cigarro, cartiga de cigarro. Tem motorista sujo, não toma banho, passa o dia aqui, não vai numa academia, pelo menos tratar um pouco do estresse lá numa máquina daquela, na academia, tomar um banho, como eu faço da Smart Fitness, sabe? Sujo, não usa um perfume, boca velha suja, não escova os dentes, almoça na rua com um dente com caldo de feijão, caça de caldo de feijão na boca, vai tratar o passageiro com a cartiga de bafo de bode. Aí, meu querido, são motoristas que vai na onda de grupo de WhatsApp. Hoje tá ruim, vamos jogar sinuca, galera. Lá vai ele. Hoje tá ruim, tá parado, vamos jogar dominó. Aí você passa, vê aquele grupo de motoristas batendo papo, jogando conversa fiada fora, muitas vezes jogando dominó ali com o aplicativo desligado. Toca uma viagem que dá para ir, para não passar embaixo, não passar vergonha na frente do amigo. Não, só vou corrida a R$10, só sai por R$10, R$3 o KM. E não sai, passa o dia ali sem fazer nada. À noite a mulher, cadê o dinheiro? Começa o estresse em casa, os filhos, porque não tem dinheiro. E vai na onda de grupo de WhatsApp de motoristas preguiçosos e sem noção. Aí deixa a mulher, abandona os filhos, vai viver na rua, morar dentro do carro. Daqui a pouco acontece uma tragédia, um assalto, um acidente, olha aí. E muitos acabam desistindo de trabalhar nos aplicativos. E vem dizer que isso aqui não presta, que não vale a pena. Meu irmão, eu vou gravar um vídeo depois, porque eu sou motorista de aplicativos. Não é uma melhor profissão, não, negativo, nada disso. Mas dá para você sobreviver, sim. Dá para você viver dos aplicativos? Sim, dá. Basta você se orientar e cranizar. Vou gravar outro vídeo depois falando por que
eu sou motorista por aplicativos? Quais são os macetes? Como é que eu tenho um jogo de cintura para sobreviver nos aplicativos? Vídeo de hoje, por que muitos motoristas desistiram e desistem de trabalhar nos aplicativos. Tá aí os 10 principais motivos. Pense, analise, mande para aquele amigo seu sem noção, que está trabalhando sem noção, para ele avaliar melhor. Mande para o passageiro também cobrar dos aplicativos, exigir dos aplicativos, porque o pau só quebra nas costas, no lombo do motorista. E não é só do motorista, as plataformas têm uma maior parcela e razão porque os motoristas desistem. Mas ainda dá para trabalhar sem desistir. Ainda dá para trabalhar nos aplicativos, mesmo difícil. Ainda dá para trabalhar. Seja inteligente, seja focado e tenha resiliência. Foco e resiliência. Deus abençoe você. Eu sou motorista Ailton, trabalho aqui na Natal RN, nos aplicativos. Tem o canal Vida de Motorista de Aplicativos Natal RN. Visite aí o nosso canal. Tem um outro canal chamado @Nosso Grande Sonho. Eu tenho um sonho, comprar um motorhome e viajar esse país todo, de ponta a ponta, e até fora do Brasil, em outros países. Vou conseguir isso, estou correndo atrás. Todo dia separo um dinheiro para a manutenção do carro e separo uma rapinha para um dia comprar um motorhome. Não sei quando, não sei que momento, mas vou lá. Estou correndo atrás, porque eu tenho foco e resiliência. Tenho foco e resiliência. O segredo para você não desistir dos aplicativos, para você continuar foco, resiliência e estudar, sabe, o algoritmo e trabalhar para você, fazer o algoritmo rodar para você, pagar para trabalhar, são motoristas que desistem. É você fazer o aplicativo pagar você para você trabalhar. Beleza? Forte abraço. Vamos embora. Fui!